Fala, meus amigos e minhas amigas, paz seja convosco. Hoje eu tenho a mensagem de Jesus, tá? Da série Jesus. E antes de nós entrarmos na mensagem, né, vamos orar aqui, fazer uma oração rápida, tá? Mas vai edificar a tua vida. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado pelas coisas que o Senhor fez, vai fazer ainda nas nossas vidas, Deus, que até que o Senhor nos ajudou, até que o Senhor tem nos ajudado. Pelo ar que respiramos, venha agradecer ao Senhor. Mais um dia de vida, mais um dia estar aqui na tua presença, Deus. E se enchendo da tua palavra, Deus. Que aonde nós tocamos a planta dos nossos pés será abençoado, que o Senhor venha dar toda sorte de bênção nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nos livra de todo mal, perdoe nossos pecados que nós somos falhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E a mensagem que o Senhor nos deu hoje, ela se encontra lá no livro de Atos, tá? Atos dos Apóstolos, né? Primeiro capítulo de Atos. E o versículo que a gente vai ler vai ser esse versículo 26, tá? Que diz assim, ó: E lançou-lhes a sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Bom, essa mensagem aqui fala sobre a eleição para completar o ministério de Jesus. Porque Jesus, antes de partir, né, ele estava subindo, né, antes da ascensão dele, antes dele ir para os céus, para a glória. Muita gente fala que ele ensinou muita coisa, né? E ele ensinou mesmo, estava dando instruções ainda, o que os apóstolos tinham que fazer aqui na terra. Depois que ele partisse, né? Que ia ficar o Consolador dentro da gente, né? Que até hoje está aí o Espírito Santo. Ele falou que ia ficar o Consolador até a volta dele, né? Até a volta de Cristo. Para a gente não ficar órfão. E uma das coisas que Jesus ensinou ao meio disso daí, que as pessoas não falam muito, é sobre a eleição para completar, porque era 11, né? Porque Judas Iscariote, assim que denunciou, né? Caguetou Jesus, que vendeu Jesus, traiu Jesus, ficou 11 apóstolos. Porque todo mundo sabe que depois, né, que o Judas Iscariote traiu Jesus, ele se arrependeu, tentou voltar atrás, devolveu o dinheiro, mas já era tarde. Tem coisa que a gente faz que não tem volta, não tem como voltar atrás. Já era, já fez, já era. Aí agora tem que sofrer a consequência, né, depois disso daí. E ele ficou, né, igual as pessoas ficam com ansiedade, abstinência, a pessoa fica, né, desesperado. Pessoas que têm essa doença do século aí, né, que as pessoas até se matam, né. Todo mundo sabe, né, o que é. Não precisa ficar falando aqui que isso daí é uma doença, tá? O pessoal acha que é frescura, não é. Mas o que tá acontecendo aí, entendeu? Tem que se cuidar, ser tratado. Não é normal, não. Tem gente, é normal, não é normal. As pessoas querem se cortar, isso daí não é normal. Jesus falou pra gente cuidar do nosso corpo, nós somos templo do Espírito Santo. Jesus falou que a pessoa se matar não tem salvação. A palavra do Senhor fala que vai direto pro inferno. Tirar sua própria vida. Você tirar a vida já é pecado. Imagina você tirar sua própria vida. Deu por uma palavra aí mal falada, né? Por depressão, por
por traição, por abandono, por uma separação. Isso daí não é normal. Não é normal, tem que ser cuidado, ser tratado num psiquiatra, psicólogo. E foi o que aconteceu com Judas. Judas, ele ficou desesperado, né? Mas mal ele sabia, né, que já tinha que ser cumprido, né? Que a palavra de Deus falou que tinha que trair. E esse daí, no meio dos 12 apóstolos, foi o Judas Iscariote, né? Irmão de Jesus, que andava com Jesus, né, que beijou Jesus, que comeu do pão, bebeu da ceia de Jesus, comeu o pão, significava o corpo de Cristo, né? Até hoje significa. E o suco, ou vinho, naquela época era vinho, nessa época de agora é suco de uva, representando o sangue de Jesus Cristo. Estava na mesa da comunhão, tinha comunhão com Cristo, mas ele foi escolhido para trair Jesus, para ajudar no processo, no cumprimento da missão que Jesus tinha que fazer aqui na terra. Então ele ficou desesperado, que ele pensou que ia estar pecando, que ia estar fazendo alguma coisa de errado contra Deus. Não, mas ele foi e depois acabou depressivo e se matou. Muita gente fala, ele foi salvo. Mas ninguém sabe, né? Só Jesus sabe, só Deus sabe. Mas eu creio que ele não foi salvo. Ele se arrependeu, claro, do que ele fez, entendeu? Mas ele sabia da palavra de Deus todinha. Ele andava com Jesus, ele ouvia as palavras mansas, né, de Jesus. Mas desde o coração dele, ele já não era uma pessoa muito boa. Ele já roubava Jesus. Jesus sabia que ele roubava, porque ele era tesoureiro, né? Aonde Jesus ia, arrumava dinheiro, ficava no bolso dele, na bolsa de Judas. Então ele, mesmo andando com Jesus, estava fazendo coisa errada. E tem gente que, né, que hoje, né, diferente, até dentro da igreja. Pessoas, né, para as pessoas parece ser uma pessoa, né, um exemplo. Mas você vai ver, dá mau exemplo. Achar ninguém tá vendo. Igual o Judas. Ele, quando roubava Jesus, ele achava, Jesus não sabe, Jesus não tá vendo, mas Deus sabe de tudo, Jesus sabia de tudo. Ele sabe o nosso pensar, o nosso falar, antes de acontecer as coisas, ele já sabe. Que as coisas só acontecem através dele. Se não for por ele, nada acontece. Mas Jesus não falava, que Jesus fica deixando. Que ele é advogado, né? Nosso advogado, mas ele vai vir como juiz. Ele vai vir como juiz. Dar o juízo final, dar um basta naqueles que a palavra do Senhor fala, né? Preguei em teu nome, que Judas poderia, né? Tu fala, preguei em teu nome, eu orei, expulsei demônio, que Judas poderia ter feito isso daí tudo. Que os apóstolos tinham poder, toda a autoridade, o nome de Jesus para expulsar, para curar enfermos. Jesus falou, todo o poder, toda a autoridade em meu nome para expulsar demônio, curar enfermos, fazer milagres, fazer prodígios. E Jesus ainda falou mais, que iam fazer coisas maiores, né, do que ele fez aqui na terra. Então, eu creio que Judas tinha. Mas vai chegar no grande dia, vai falar, aparta de mim que eu não te conheço. É o que vai acontecer, infelizmente, com muitas pessoas aí, né, que acham, meu pastor não está vendo, Jesus não está vendo. E sempre tem alguém, a palavra do Senhor fala que nós estamos cercados por nuvens de testemunho aqui na terra. Não é só o nosso vizinho. Não, mas é várias pessoas, principalmente Deus. Deus vê tudo. A palavra do Senhor fala que ele contempla. Então ele vê as coisas lá do céu. As coisas boas e as coisas ruins que estão acontecendo aqui na terra. Então se a gente estiver em pecado, Jesus está vendo. E o pecado é o que vai separar da salvação. O que separa o homem de Deus é o pecado. O que intercede, né, o homem entre Deus, o Deus e o homem é Jesus Cristo. E só ele pode vir a salvação, né? Não há salvação se não for pelo Filho. Não chegará a Deus, chegará ao Pai, chegará ao céu
a não ser passando pelo Filho, Jesus Cristo. Então não é só aceitar Jesus Cristo como único Salvador. A não ser que você esteja nos minutos finais, igual aquele ladrão na cruz. Mas se você tem vida igual Judas teve, né? Ele aqueles 3 anos e meio no ministério de Jesus, fazendo parte do corpo de Cristo, e no minuto final perder a salvação. Não vale, não recompensa. Tem que ser fiel até o final a Cristo. Aí vai, Wendel, mas ele não cumpriu o chamado dele. Mas ele estava em pecado. Roubo é pecado, ele estava roubando. Deus estava dando tempo a Jesus para ele mudar. Né? Que tem pessoas que mudam, tá? Para poder ser salvo, ser perdoado. Nosso pecado foi perdoado lá na cruz, mas a palavra do Senhor fala que nós se arrepender de todo o coração do que nós pecamos, Deus perdoa. Não vê tantas pessoas que pegam, vai lá, faz coisa errada, peca e pede perdão a Deus, Deus perdoa. Ou aquela mulher adúltera, ela pecou, não pecou? Mas Deus perdoa ela, teus pecados estão perdoados. Aquela mulher adúltera, todo mundo queria atacar pedra. E Jesus falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Começou pelos velhos, todo mundo deixou a pedra, porque todo mundo é pecador, todo mundo é pecado, já nascemos do baixo de pecado. Nossa descendência é pecador, o homem é pecador. O homem erra, mas tem que sempre fazer de tudo para se aperfeiçoar, não errar, não pecar. Viver em santidade, viver santo. Sejam santos como eu sou, Jesus falou. Sejam meus imitadores. Então Jesus não era santo, não santificava todo dia. Então nós temos que ser santificado todo dia, para a gente garantir o galardão, chegar a Sião, né? E muitas pessoas aí não se arrependem. Aí o final é trágico, o final é triste. O propósito só Deus mesmo sabe, a gente não sabe, às vezes muitas coisas a gente não entende, o próprio Judas não... Acho que Jesus falasse com ele antes que ele ia ter que fazer, Judas não poderia não ter feito, não poderia ter entendido nada, que a gente não entende, tem coisa que Deus não explica, não fala, só faz, só fala. Igual inimigo, fala, faz, aí a pessoa vai e cai em pecado, tá? Dá ouvido a Satanás. Igual Jesus falou que Satanás brotou dentro do coração de Judas para ele pecar, denunciar Jesus. Já queria fazer muito antes, mas não era a hora, né? Porque tudo acontece conforme Deus quer. Toda hora, o momento exato que Deus quer. Deus não chega tarde, chega na hora. Foi o que aconteceu. Tudo que aconteceu na vida de Jesus foi tudo certinho, conforme Deus falou para Jesus que ia acontecer. E Jesus falou para os discípulos. Só que muitos não acreditaram. Igual quando Jesus falou que na última ceia lá, que um ia trair, aquele que comeu um bocado lá, ia trair. As pessoas não acreditou. Viu que era até Judas, mas não acreditou. Logo ele, nosso irmão, discípulo de Jesus, né? O apóstolo igual a gente, não falaram, mas deve ter pensado, né? Assim, em pensamento. Porque tem gente que peca em pensamento, né? Você em pensamento, pensar coisa, tá pecando. Nossos pensamentos tem que ser do alto, né? Que aí a gente começa a pensar coisas boas, coisa para edificar. Que Jesus falou, né? Pensar das coisas do alto, da onde vem o nosso povo, vem do Senhor, vem do céu. Criou os céus e a terra. Então tem que ser assim o pensamento de coisas boas, fazer as coisas boas. Mas Satanás já tinha botado isso no coração de Judas para atrair Jesus, e Judas acabou dando ouvido a Satanás. Mas é uma coisa doida, né? Ele deu ouvido a Satanás, mas cumpriu o que Deus queria. Acabou fazendo a missão dele na terra, que era fazer isso. Para Jesus ser crucificado, morrer na cruz, que Jesus falava para os discípulos, não, os discípulos, não faz isso não. Porque ele falou, é o que já... Tem que cumprir o que estava escrito na Bíblia, né? O que Deus tinha falado para ele. Ele teve que cumprir até o final. Mas mesmo Jesus lá na cruz falou,
ela caminha, né, da cruz, afasta de mim esse cálice, essa morte, né, de cruz. Mas tinha que cumprir. A gente não quer, mas Deus fala, para fazer nós temos que fazer. Cumprir com a missão aqui, cumprir como servo do Senhor Jesus Cristo, fazer o certo. Muita gente fazendo errado, mas faça o certo. Ser certo. E aqui, né, vem falando, né, como eu falei, da escolha, né, para entrar no lugar de Judas, né, pelo que Judas fez, e a Bíblia falou que tinha que ser os 12 discípulos, 12 apóstolos. E voltava um, que eram 11. Até Jesus subir para o céu, eram 11. Mas Jesus falou, deu uma missão para Simão Pedro, ou para Pedro, né, que ele tinha que escolher uma dessas duas pessoas, que era José, chamado Barsabás, que tinha um sobrenome justo, né, que era um homem justo, e Matias, que significava dom de Deus, né, que era um homem bom também, um homem que estava ali Simão Pedro tinha que escolher entre um dos dois para servir ao apóstolo, né, servir ao apostolado, ser mais um discípulo a servir a Cristo. E um dessas coisas aí, né, o requisito, primeiro tinha que dar testemunho da ressurreição de Cristo, né, fazer parte, né, igual ele ia fazer dos discípulos, né, que seguiam a Jesus, seguir a Jesus até o final, e até o próprio discípulo, né, tentaram desistir, mas Jesus falou com eles para continuar pregando, né, o reino de Deus às nações, em tudo que é lugar, ainda toda criatura, né, todo ser na terra, todo ar que respira, para louvar o Senhor, adorar o Senhor, é o que nós temos que fazer, né, até o final, até Jesus nos chamar, né, chamar o nosso nome para partir, para ficar com Ele no céu, lá na glória, cá à direita, né, à destra, à direita do trono de Deus, onde Jesus Cristo está hoje. E a pessoa cumprir a missão, né, cumprir com o seu chamado. Então, Simão Pedro fez, ou Pedro, né, o pescador, ele pediu a Deus, que aqui falar foi lançada a sorte, como caiu a sorte sobre Matias. Mas não é sorte. Porque o cristão não tem sorte. Ah, tive sorte naquilo, aconteceu aquilo, foi uma sorte, eu venci isso, aconteceu isso. Hoje foi um dia maravilhoso. Não. Nunca foi sorte, sempre foi Deus na nossa vida. Sempre é Deus. O cristão não tem sorte. Tem todas as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Então aqui não foi sorte, ali já foi Deus já tinha escolhido, porque antes da gente fazer as coisas, Deus já sabe, Deus já escolhe. A gente só faz as coisas com a permissão de Deus. E Pedro, ele orou ali, não foi uma votação, igual falar, foi uma votação normal. Não foi uma votação normal. Um voto comum. Foi o que Jesus aconteceu quando Jesus escolheu o ministério dele, escolheu os 12 para servir ele. Mesmo aquele Judas, o que ia trair Jesus, pediu a Deus, orou. Pediu a Deus. Não foi uma democracia, a maioria vota, não. Porque muita gente fala, a voz do povo é a voz de Deus. Igual quando escolheram o rei naquela época. Não. Primeiro é a voz de Deus. Depois é a voz do povo. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. Deus falar já era. Não adianta o povo ser contra, mas se Deus escolheu aquele, é aquele. E Deus já tinha, né? Já no coração quem seria. Quem ia fazer parte do ministério de Jesus aqui na terra. Mesmo Jesus sem estar a sua presença humana, né? Aqui, só o Espírito Santo de Deus. E né, o Jesus orou, pediu a Deus e Deus deu aquele, né, até o nome foi tudo Deus. Os apóstolos, Deus falou para Jesus nomear aquele discípulo dele. E Pedro foi a mesma coisa, orando, ele orou.
Eu não sei se foi lá no monte, mas disse: Tu, Senhor, conhece do coração de todo, mostra qual destes dois tem sido escolhido. Se é ser Barsabás, porque ele é chamado Barsabás porque ele era filho de Sabá e porque ele nasceu no sábado. Aí tem a pessoa que tem dois nomes, é assim, chamado José e Barsabás, é igual Simão Pedro. Nome de, de Pedro era Simão, o primeiro era Simão, por causa do pai dele. Mas Jesus falou que ele ia chamar Pedro, só ia chamar ele de Pedro, pelo sobrenome. E é a mesma coisa aqui, Barsabás é um sobrenome de José, desse homem, que era um homem de Deus também. Porque Deus não chama ninguém assim à toa. E eu falo sobre o nome, é justo porque significava, Barsabás significava justo. E Matias significava dom de Deus, porque ele já era escolhido de Deus. E a palavra do Senhor fala que desde o ventre da nossa mãe nós somos escolhidos, né? Povo escolhido, eleito, geração eleita por Deus. Desde o ventre da nossa mãe, Deus já tinha um propósito. Somos já abençoados por Deus. E Deus falou para Pedro, né, escolher Matias. E Matias foi escolhido, né, o discípulo, o apóstolo, que ia ficar no lugar, né, de Judas, do Iscariote, do homem que traiu Jesus. E é assim, porque morre gente e entra as pessoas no lugar, nunca se acaba, é igual o trabalho, morreu uma pessoa, ou alguém teve um acidente, vai ficar parado, já no dia seguinte já tem outra pessoa. É igual o pastor, deixou o cargo, entra outro no lugar. E é assim, a nossa vida é assim, ela não para. Sempre tem que ter alguém para ficar no lugar. O líder saiu, entra o vice. Não fica vazio, o lugar não pode ficar vazio. Sempre tem que alguém preencher, não vai ser a mesma coisa, não vai fazer a mesma coisa, mas vai repor. E é assim. Quando Deus chama, já era. Deus escolheu Matias, chamado dom de Deus, para anunciar as boas novas de Cristo aqui na terra. E talvez você deve ser assim igual Matias. Chamou para servir a obra de Jesus. Então não fique parado. Faça parte do corpo de Cristo, faça parte de Cristo. Você é pequeno Cristo, viva o reino de Deus aqui na terra. Faz parte do reino. Você é embaixador do reino, que você fala do reino, fala de Jesus aqui na terra. Então fala, anunciai o evangelho de Cristo até que ele venha. Você não precisa ser melhor, nem pior do que ninguém, seja apenas diferente. Porque o Deus, ele usa os loucos para confundir os sábios, ele usa os que são para confundir os que são. Ele não veio pelos que são, mas pelos que não são. Então Deus escolheu os discípulos e Deus já tem os dias contados no dia dele e já está contada a tua vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Busque Ele quando se pode achar. Tá? Que a sorte caia em você. Você foi escolhido por Deus. Escolhido para servir Ele. Fazer igual o apóstolo Paulo. Combati um bom combate, né? Guerra, luta aqui. Porque aqui não vai ser mil maravilhas, não. Vai ter luta, vai ter dificuldade. Mas encerrei a carreira e guardei a fé. A fé da salvação. Fez o que Jesus falou que tinha que fazer aqui na terra. Cumpriu a tua missão. Então cumpre a tua missão aqui na terra. Como Jesus deu a missão para aqueles discípulos, escolheu eles para fazer aquela missão, faça também, tá? Você faz parte da família de Cristo. Igual aqueles discípulos, até o que traiu Jesus fazia parte da família de Jesus. Você é família de Jesus aqui na terra.